Bom dia, sexto ano, bom dia, professores, bom dia, alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é Lá Vem História. Vamos ao tema da aula? Gênero textual, fábula. Habilidade, analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos, que funcionam como moderadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero narrativo. Eu sou a professora Andreia e eu vou mediar hoje a aula da professora Lucy. Bom dia, Lucy, tudo bem? Bom dia! Tudo bem com vocês, meus amores? Estou aqui de volta. Estava com saudades de vocês. Eu sei que vocês andaram perguntando por mim. Então, eu estou aqui de volta, tá bom? Com vocês por um tempinho, tá bom? Então, hoje eu vou apresentar a aula junto com a professora Andreia, ok? Então, vamos aos nossos objetivos, tá bom? Ler e reconhecer as características do gênero textual fábula, identificar elementos da narrativa, reconhecer a função social da fábula, ok? Então, meus amores, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver aqui, fazer uma interação, tá bom? Sobre fábula. No começo do ano, quando eu comecei a apresentar as aulas com vocês, vocês viram sobre fábula. Vocês se lembram de algumas fábulas que nós vimos? Muito bem. Então, hoje eu quero que vocês respondam o seguinte. Você já leu fábula? Vocês vão citar uma, vão responder no chat, tá bom? Quais são as características do gênero textual fábula? Então, coloquem rapidinho aí. Você sabe qual é a função social do gênero fábula? Tá bom? Então, são 3 perguntinhas, nós vamos dar 2 minutinhos para vocês responderem, tá bom, meus amores? E depois eu quero só ver. Lembrem-se daquelas aulas anteriores, tá bom? Aquelas aulas que nós já vimos sobre fábula. Lembrem-se daquelas fábulas que nós vimos juntos, tá bom? 2 minutinhos aí. Muito bem, voltamos. Então, vamos lá, né? Vamos ver quais são as respostas dele. Vamos lá. O Juan colocou, se já leu alguma, ele colocou o leão e o rato. O Juan, tem mais aqui. Pietro colocou a onça e a tartaruga. A Milena, ela colocou o autor, ela colocou Esopo, né? Sim. E aí ela colocou, em termos de características, ela colocou animais falando e, para a terceira questão, né, com a função social, ela falou moral.
Muito bem, a moral, exatamente. O Kenzo também falou, sim, que ele já viu uma fábula. Que os animais falam, isso para a segunda. E para a terceira, que a função social é passar uma lição, né? E eu vi alguns, Deia, aí no chat, falando a respeito de algumas fábulas, né? Eu lembro o ratinho, a cigarra e a formiga, e a raposa e as uvas, mas teve um que me chamou muita atenção. Ele colocou que é a raposa e a batata. Gente, essa fábula eu não conheço. Eu fiquei curiosa. Eu vou pesquisar. Se alguém conhecer, coloca aí no chat pra gente, por favor. Porque eu achei interessante a raposa e a batata. E eu fiquei já até imaginando a história. Né? E se nós não encontrarmos, gente, eu vou pedir para vocês criarem uma fábula da raposa e a batata, porque eu vou escrever uma fábula da raposa e a batata. Porque eu achei muito interessante. O título me chamou a atenção, ok? Mas vamos, se alguém conhecer, coloca aí pra gente, por favor, e fala mais ou menos sobre o que se trata, porque eu fiquei curiosa, eu não sei, o título me chamou a atenção. Ó, tem mais um aqui, o Maurício colocou que sim, que ele já leu, ele dá exemplo a Raposa e as Uvas, e ele coloca que a fábula é um texto curto, com ensinamento no final, envolve animais com características humanas, e a função social é ensinar o leitor. Muito bem, então assim, gente, parabéns, vocês assim, para um sexto ano, vocês já conhecem a fábula, então sinal que vocês prestaram bastante atenção às aulas, né, que nós fizemos, e também ao conteúdo, porque a fábula acompanha o aluno, né? No decorrer do ano, no decorrer das séries que ele vai passando. Mas isso é muito bom, parabéns, fico feliz aí, porque realmente, né? Eles estão lembrando bastante. Exatamente, estão lembrando. Então, meus queridos, vamos às características aqui do nosso gênero fábula, tá bom? Bom, a fábula é uma narrativa alegórica e curta, certo? Ela vem, na verdade, ela é uma história, é uma narrativa, tá? Ela é escrita em prosa ou verso, tem fábulas escritas em verso. As personagens geralmente são animais, eles apresentam características humanas, conforme vocês disseram mesmo, certo? Aborda vários temas, tá bom? Então, nós temos temas, assim, variados, né? Então, você pegar, por exemplo, o leão e o ratinho, a cigarra e a formiga, que fala da questão do trabalho, né? Então, nós temos, assim, a fábula tem temas infinitos ali e ela sempre tem uma lição moral. Então, no final, ela apresenta sempre o quê? Um ensinamento moral. E o interessante é que eles falaram, né, Deia, a respeito do ensinamento moral. Sim. Eles colocaram como uma característica principal, né, como uma função social desse gênero. Isso é muito importante. E ela pode ser transmitida, o quê? Oralmente. E você pode ter várias versões de uma mesma história, tá bom? Então, nós temos várias versões ali das histórias. O Esopo, ele trouxe muito a questão da fábula, né, no contexto, ok? E aí, hoje, nós vamos ver uma fábula, mas não se esqueçam da raposa e a batata, porque talvez a pessoa tenha se confundido com a raposa e as uvas. Estava pensando aqui. Porém, a raposa e a batata é um bom título, gente. Eu estou intrigada com isso. E se eu não encontrar, eu vou fazer e vou mostrar para vocês. E se alguém quiser fazer também, mandar, também, fique à vontade. Compartilhar com a gente. Compartilhar conosco. Inclusive, eu vou colocar lá na minha rede social, que podem me seguir lá, tá? Não vou falar o nome dela, que é a que eu mais uso. Até fiz stories hoje e tal, e eu vou colocar lá para vocês, porque eu amo escrever, já fiquei intrigada com isso, tá bom? Bom, amores, vamos lá então para a leitura de uma fábula. Vamos lá. Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim? Disse a lebre. Está visto que chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d'água que tem dentro. Nesse momento começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornava a lebre. Parecem cegos? Não veem que a água cai das folhas das árvores? Muito.
Muito bem, gente. Gostaram da fábula? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Vocês viram que são o quê? Nós temos a presença de animais falando, certo? E aí temos toda a questão moral e temos uma narração. Então, meus amores, agora nós vamos fazer as atividades, tá bom? Porque vocês já sabem que a fábula não adianta ficar esticando, vocês já entenderam as características da fábula, certo? Então, estamos apenas aqui aprofundando os nossos estudos sobre narrativa, certo, Deia? Então, vamos lá. Então, agora, amores, vamos responder lá no chat o seguinte. Quem são as personagens do texto? Eu vou voltar no texto, tá? Não se preocupem. Quanto ao foco narrativo, temos, letra A, narrador personagem, pois ele narra em primeira pessoa, o eu ou nós, e participa da história. B, narrador observador, pois ele narra em terceira pessoa e não participa da história, certo? Então, vamos lá, 2 minutinhos para... 1 minutinho aí para vocês responderem, tá bom? Que dá tempo, que são só 2 questões. E a ideia, o que Então, eles vamos lá. colocaram? Os Personagens, personagens do texto, quais são? a lebre, a galinha e o sapo, foi a Victoria que disse. Muito bem. E na questão 2, ela assinalou a letra B. Muito bem. Gente, parabéns, vocês estão expertos. Acho que é a maioria, viu? Todos estão acertando. Narração, narrativa, olha só. Personagens e também já sabem a diferença entre o narrador personagem e o narrador observador, aquele que narra em terceira pessoa. Parabéns, gente, fiquei super feliz, né? E que aquele que não participa da história. Inclusive, nós já até falamos aqui sobre o narrador onisciente também, que ele também narra em terceira pessoa, porém ele sabe o que os personagens estão pensando, né? Então, é como assim, se ele fosse um deus, né? Um deus, exatamente, um vidente, né? Então, ele sabe o que o personagem está pensando. Mas, normalmente, a fábula, ela tem o narrador observador, né? Dificilmente você vai encontrar um narrador onisciente, o narrador observador. Parabéns, gente! Olha, questão de parabéns mesmo, estou gostando de ver. Bom, então agora vamos para a terceira questão, meus amores. Onde a história se passa, ou seja, o cenário, tá bom? Essa resposta, ela não está implícita, então ela está bem clara, tá bom? Dá para vocês pegarem bem onde passa a história. E qual era o motivo da inquietação dos animais? Mais 1 minutinho, meus amores, para vocês responderem.
Deia, aí Oi, nessa vamos lá. questão, está escrito assim, né? Onde a história se passa, o cenário. Esta resposta não está implícita. Houve uma confusão aí na digitação, tá, gente? Essa resposta não está explícita. Por isso é levante Tá. hipóteses. Na hora que eu fui ler, eu li do jeito que estava aqui, implícita. Tá Aí eu fiquei certo. pensando, nós até comentamos, né? É. Então, assim, ela não está explícita, não está clara. Porque eles falam onde está, vocês têm que deduzir. Então, amores, o que vocês colocaram? O que eles Vamos lá. colocaram, Deia? Eles estão colocando na floresta, eles estão colocando num sítio, Muito bem. numa fazenda, né? É isso que eles Ok. fizeram mesmo. Eles deduziram aí por Eles- conta exatamente, dos porque não fica acontecimentos. claro, por isso, né? Isso. Então, eu li do jeito que estava, mas isso é normal, né? A Uhum. gente lê do jeito que está, e aí depois a gente fala assim, não, mas isso, né? Alguma coisa aconteceu, mas é implícito e explícito. Aí na hora de digitar, aconteceu essa confusão, tá bom? E até na revisão também, que por acaso fui eu que fiz. Mas passou, né? Acontece. 4. Então, vamos lá. 4. Qual era o motivo da inquietação dos animais? Por que eles estavam inquietos? Eles colocaram a falta de chuva. Isso foi o Gabriel que colocou, falta de chuva. A Mariane colocou de como não chovia. A Sim. Nicole colocou a falta da chuva. Exatamente, a A falta... Bruna, a chuva que não vinha. Sim, porque não chovia há muito tempo, há muitos e muitos meses que não chovia. Então, perfeito, gente. Parabéns. Eles estão bons de interpretação, gente, estão sexto acertando ano. todas. Estava com muitas saudades de vocês e vocês estão muito bem. Que delícia, ó, coração para vocês. Vamos lá. Agora nós vamos para a quinta questão. Quinta e sexta questões. Então, vamos lá. Responder também no chat. Ao dizer, ora, que bobagem, o sapo expressa a opinião dele em relação ao esclarecimento da galinha. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro. Podemos afirmar, então, que o sapo considerou coerente, letra B, descabido, letra C, possível, quando ela fala, ó, chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro. Ele considerou isso o quê? Coerente? Algo descabido? Algo possível de acontecer? Então, choveu, então caiu, só chove quando a água cai lá do teto. Né? Então, o que ele considerou isso? Quando ele fala, ora que bobagem. Então, vamos prestar atenção ao comentário dele, ok? E a número 6, de que forma cada um dos animais teve a sua afirmação confirmada, tá bom? Mais um minutinho para vocês responderem, meus amores. Prestem bastante atenção a essa afirmação, a esse comentário. Acho que pode dar 2 aqui, viu? Pode. Para eles responderem mais Com mais completinho. exatamente, Isso. 2 minutinhos, meus amores. É que eu sou... que aí eu acabo...
E a ideia, o que eles Vamos lá. responderam? Na 5, a maioria está colocando a letra B, 5B. Tá? Muito bem. Alguns colocaram a letra A, pouquíssimos a letra C, mas a maioria está colocando a letra B. Perfeito! Ou seja, ele achou aquele comentário, o esclarecimento, né, da galinha, algo descabido, realmente, porque chove só quando cai água do teto. Então, gente, parabéns, tá? Para quem acertou, para quem errou, prestem mais um pouquinho as palavras. O que é um comentário coerente, certo? Houve coerência quando ela fala, olha, chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, então a água caiu, aí vai chover, né? Fica lá todo mundo esperando. Isso não é coerente, certo? É possível acontecer isso? Também não, certo? Então ele achou assim, quando ele falou, olha que bobagem, que isso é algo descabido. Como? A água cai do galinheiro lá, do teto, e aí vai chover? Então, cada um estava apresentando o seu motivo, certo? Querendo se enaltecer, querendo falar, ter o poder sobre a chuva. A gente não vai conversar sobre isso. E a 6, Deia? E a 6 eles estão colocando, a Vitória colocou, a chuva caiu de todas as maneiras que os animais falaram. A Beatriz colocou, quando a chuva começou. O Felipe, quando a chuva começou. Alguns colocaram quando choveu, o Pedro Henrique, ou quando começou a chover. O Gabriel colocou na hora que a chuva começou. Então, eles estão entendendo exatamente. Então, momento qual foi. Exatamente. Então, quando começou a chover, aí eles tiveram, cada um teve a sua confirmação. E cada um estava puxando para o seu lado, não é mesmo? Mas eles tiveram, começou a chover, tá vendo? Olha só, né? Então, eles tiveram aí a afirmação comprovada. Isso é muito interessante nos textos, né? Porque a confirmação das hipóteses, né? Isso é muito importante que se fale mesmo sobre isso. Posso só complementar uma coisa? Nesse texto, eles estão tentando explicar, né, a questão da chuva. Isso. Né? E cada um está explicando conforme o seu ponto de vista. Né? Por isso que a questão 6 de que forma cada um dos animais teve a sua afirmação confirmada. Lógico, quando começou a chover. Então, o que cada um disse fez sentido. O que cada um disse foi coerente. Mas dentro, analisando essa questão, assim, o ponto de vista de cada um. Então aconteceu isso mesmo que eu falei? Aconteceu. Sim. Mas não significa, a gente vai ver mais pra frente, né, Lucy? Que estivessem certos, certo? Exatamente. Por isso que o sapo acha aquilo descabido. Quando o sapo, ele fala assim, ora, que bobagem. Ele acha aquilo um absurdo, onde já se viu, né? Mas ele também puxa para o seu lado, da água borbulha lá no lago, né? Então, cada um tem uma explicação, cada um quer... Eles insistem na comprovação das suas afirmações, das suas hipóteses, né? Isso é bem interessante, gente. Mas muito bom. Então, cada um teve a sua confirmação, começou a chover. Olha só! Tá vendo como deu certo? Vendo como eu falei, estava certo? É aquela história, quando a gente fala... Tenta provar por A mais B para alguém, e aí acontece que a gente está certo, aí de repente acontece uma coisa, você fala assim, tá vendo como eu tô certo? Eu estava certo, eu tinha certeza. É assim mesmo. É assim mesmo, típico de pessoas teimosas. Eu sou assim, tá vendo como eu estava certa? Todos nós somos, né? A maioria. Bom, queridos, vamos para a 7ª questão. Que ensinamento o texto nos traz, essa fábula nos traz, tá bom? Então, e a 8ª, esse ensinamento denomina-se, aí vocês vão colocar aí. Essa daqui, 2 minutinhos também, né, Deia, para vocês responderem. Isso. Pensem no ensinamento, tá bom? Que a fábula nos traz, que esta fábula está nos trazendo. E como que se chama esse ensinamento?
Vamos lá? Vamos lá, Deia, o que eles responderam? A Isabela colocou, para o ensinamento, ela colocou, cada um tem a sua opinião. O Guilherme colocou ter sua opinião própria. O José Felipe, não achar que está sempre certo. Faltou um pre aqui, mas eu entendi. O Gabriel disse, não querer ser o dono da verdade. A Beatriz, cada um tem a sua opinião. A Larissa, todos têm um ponto de vista. Muito bem, gostei. Cada um tem sua opinião, todos têm um ponto de vista, exatamente. Esse é um ensinamento que ele acaba que ele traz mesmo, né? Da opinião do isso, outro. a Lívia colocou que temos de ver o lado do outro. Teve um que colocou também empatia. Empatia, empatia. Aqui. Isso, a Lívia também colocou empatia. Porque eles, na verdade, eles ficam discutindo. Então, eles meio que não se respeitam, né? Porque um fica... um argumento, o outro contra-argumenta e não há um respeito. Ele fala, então, na verdade, assim, cada um tem a sua opinião e a gente deve respeitar mesmo. Né? E o Guilherme colocou uma coisa legal também, ele colocou que ninguém tem certeza de nada. Muito bem, ainda mais nesses tempos que estamos vivendo, né? E o Diego colocou, respeite a opinião dos outros. Muito bem, gente, muito bom para o 6º ano, olha, estão de parabéns. E qual foi o ensinamento? O ensinamento que eles estão colocando. O Diego colocou moral. Moral, né? Denominação. A Suelen colocou moral. O Guilherme colocou moral. O Henrique colocou moral. Sim. A maioria. A Miriam colocou moral. Daniela, moral. Ó, todos estão também acertando. Muito bem, viu? A moral. Parabéns, gente. Perfeito, gostei de ver. Agora vamos para a 9ª questão. O gênero textual que encerra o ensinamento é denominado... Coloquem aí no chat. A quem você deu razão? Justifique sua resposta. Amores, 2 minutinhos, porque a 10ª vocês têm que pensar um pouquinho para responder. Isso, a 9ª tá está muito clara, Uhum. mas a 10ª tem que pensar um pouquinho, tá bom? É resposta pessoal, tá? Vamos lá, 2 minutinhos, meus amores. Ok. E a ideia, o que eles responderam na 9ª? A 9ª está bem clara. Isso. Né? Vocês estão fazendo uma confusão agora. Então, presta atenção. Vocês que responderam na questão 8, a questão 8 era o seguinte, ó, esse ensinamento denomina-se, e aí vários responderam, moral. Muito esse bem. Ensinamento que vem no final do gênero textual
que é a 9 agora. Qual é o gênero textual, então, que traz um ensinamento no final, que traz uma moral no final? É o gênero textual fábula. Então, alguns confundiram, mas vários também estão colocando Sim, fábula. perfeito. É, porque tá? o ensinamento é a moral. Agora, o Isso. gênero textual, o que que é? É a fábula. Vocês já viram os gêneros textuais, tá, meus amores? Então, nós temos vários gêneros textuais. Nós temos o conto, nós temos a fábula, nós temos, assim, temos o apólogo, isso. certo? Temos a crônica, tá? Nós temos a notícia, a reportagem, entrevista, certo? Então, nós temos inúmeros gêneros textuais, ok? Esta é a fábula. Então, cada gênero textual tem a sua função social. E alguns têm até mais de uma função social. Por exemplo, o conto e a crônica dá para confundir bastante, né? Então, mas este que nós vimos, que estamos vendo, aliás, é a fábula. E a 10ª, Deia? A 10ª, o Lucas colocou que ele deu razão a todos, porque todos fazem sentido, né? Porque todas as justificativas, na verdade, fazem sentido. O Vitor também colocou que deu razão a todos, porque todos estavam certos. Isso, e por que todos estavam certos, né? Porque cada um tem o seu ponto de vista. Eles não analisaram a forma objetiva da causa da chuva. Eles analisaram sob o seu ponto de vista, cada um sob o seu próprio olhar. Então, eu tenho um olhar, a Andréia tem outro, e cada um tem o seu ponto de vista e quer comprovar. Foi isso que eles fizeram, a comprovação em cima disso. Posso falar do Arthur? O Arthur colocou a nenhum, pois eles deviam se juntar e pensar de onde a chuva vem e descobrir a resposta do céu. Muito bem, que bonitinho. Ou seja, não cada um defender o seu ponto de vista, cada um vender o seu próprio peixe e pronto. Mas eles ficaram naquela discussão e, na verdade, não chegou a nenhum lugar, né? Porque depois começou a chover e pronto. E, né? até porque todos estavam errados. Exatamente, todos estavam errados. A questão era saber de onde vem essa chuva, igual o Arthur colocou aqui. Né? Exatamente. Aí, meus amores, vamos lá. Vocês perceberam? Eu vou voltar aqui ao texto. Vamos lá. Vocês perceberam que o texto, essa fábula, ela não tem título? Vamos lá. Pode voltar lá no texto, por favor? Aí. Isso. Começa assim, né? Não chovia há muitos e muitos meses. Taranana. Vocês perceberam que ela não tem título, né? Mas existe um título. Sim. Então, agora eu quero que vocês pensem e respondam no chat. Nós vamos dar 3 minutinhos aí para vocês pensarem sobre o título da fábula, tá bom? Então, deem um título a essa fábula. Pode até colocar uma justificativa, E uma justificativa. Então, 3 título. minutinhos. Então, coloca o título e coloca a justificativa. Por exemplo, vocês têm lá a fábula do leão e do ratinho. Ah, por que é o leão e o ratinho? Porque o leão e o ratinho conversavam, porque, né? Então, coloquem, tá bom? Deem uma justificativa aí. Tem 5 minutinhos de aula, dá 3 minutinhos, tá bom?
aí, ideia, o que eles Vamos lá. colocaram? Uns estão colocando, o Brian colocou a causa da chuva, aí a Andressa deu assim deu um sorriso e colocou, eu já fiz essa lição. A Maria Vitória colocou a chuva. O Fernando colocou a causa da chuva. A Beatriz colocou a chuva no mundo animal. O Gustavo colocou a galinha, o sapo, a lebre e a chuva. Eles deram a justificativa? Não, esses daqui não. Ok. Então, meus amores, agora nós vamos para a proposta da nossa atividade, tá bom? Porque a nossa aula já está acabando, né? Então, assim, mas muito bom. Cada um deu um título, mas o título mesmo da fábula é a causa da chuva. Alguns acertaram porque acho que já estudaram mesmo, exatamente. Né? Então, meus amores, é o seguinte, vocês vão para casa, vocês vão escrever uma fábula, tá? O tema é empatia. Vocês vão escolher personagens, tá bom? Que farão parte da história de vocês. E vão dar uma moral. Então, e publiquem para nós lá no CMSP, tá bom? Eu acho que é muito importante isso, vocês publicarem. E pesquisem também da raposa e da batata, tá bom? Se quiserem até criar a fábula sobre a empatia da raposa e da batata, vai ficar ótimo, tá? Hoje nós aprendemos sobre fábula, as características, a composição do gênero textual fábula, os elementos da narrativa, a função social. Então, gente, isso é, assim, muito importante. Vocês, na verdade, retomaram isso. E eu fiquei super feliz com essa retomada, de saber que vocês estão bem a respeito disso, tá bom? Já estava morrendo de saudade de vocês. Mas não se esqueçam aí de escreverem, postarem lá. Alguns alunos mandam. Eu tenho recebido até coisas do sexto ano mesmo, embora eu não esteja trabalhando com o sexto ano diretamente, que eu faço análise das aulas, mas alguns me mandam, olha, Pro, dá uma olhadinha. Então, gente, isso é muito bom, enche o nosso coração, tá bom, gente? E se vocês tiverem alguma dúvida também, podem nos perguntar, tá? E respondam agora o que vocês acharam da aula, ok? Isso é muito importante, a opinião é fundamental, ok? Espero que vocês tenham gostado bastante, meus amores, da aula de hoje, tá? Um beijo no coração de vocês, ó, o coração aqui, tá bom? E até a próxima. Beijo, Sexto. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau.